salve Santa Catarina, muito boa tarde. Um abraço especial para você que está conectado na NDTV Record em todo o estado ou nesse mundão redondo pelo ndplay.com.br. Para você que está chegando agora, esse é o Clube da Bola e vamos juntos até às 3 da tarde, destacando principalmente o futebol catarinense, mas vamos falar do Brasileirão também. Amanhã tem Cruzeiro e Vasco aqui na telinha. Pela Série B, a quinta rodada já começou com 2 jogos para os nossos representantes na noite de ontem, sexta-feira. O Criciúma empatou com o Remo em casa, 1-1, e a Chape perdeu para o Vila Nova, jogando lá em Goiânia. O resultado foi 1-0 para o Vila. Hoje, às 8 horas, tem Avaí e América Mineiro na ressacada. Pela Série C, o Figueirense joga hoje também, com o Retrô lá em Pernambuco, Arena Pernambuco. Já o Brusque recebe amanhã em Brusque o Ipiranga de Erechim. Pela Série D, a bola rola hoje para Barra e São Luís. Amanhã tem Guarani de Bagé e Marcílio Dias, São José e Joinville. Você aí de casa pode participar com a gente do Clube da Bola. É fácil, é muito fácil, é facinho demais. Nosso número de WhatsApp vai aparecer na tela. É o 48 99191 4706. Repetindo aqui, 48 99191 4706. Você pode mandar uma pergunta para os nossos comentaristas ou para o nosso convidado que eu já vou apresentar. Pode mandar seu palpite para os jogos do final de semana, uma sugestão. Só não vale a pegadinha, né? Aquela que o apresentador lê e é uma pegadinha. Essa não vale. Ô, pessoal, fica ligado. Deixa eu apresentar o nosso time para esse início. Pode participar também da nossa enquete. Já vou explicar como é que você participa hoje aí. Um pouquinho diferente hoje. Mais legal, mais animada, ainda mais interativa. Direto de Chapecó, Sérgio Badá. Eu não espero sorrisos. Não, sabia que não. Aquela expressão séria, né, enigmática, de quem assistiu, acompanhou e, claro, não gostou. Uma derrota, mesmo sendo fora de casa, não era o que o torcedor da Chape esperava. Muito boa tarde, Sérgio Badá, Badalote, o Babs. Olá, Marcelo Mancha. O meu sorriso é em poder ver o amigo e estar participando aqui do Clube da Bola. Aí não tem como o cara ficar triste, né? Aí o cara tem que estar feliz. Mas, claro, chateado pela derrota ontem da Chapecoense para o Vila Nova. Olhando aparentemente, para quem não viu o jogo, não tem nada de anormal. O Vila Nova, nesse momento, é o líder do campeonato. Lá no Oba é difícil de jogar. Mas a Chapecoense, principalmente no primeiro tempo, foi melhor, mas faltou capacidade. Faltou capacidade na hora de concluir, na hora de fazer o gol, na hora de aproveitar a superioridade. E aí no segundo tempo, e isso que eu não consigo admitir, que me tirou o sono ontem, e me tira sempre. Como é que um time me toma um gol com 1 minuto do segundo tempo? 1 minuto! Uma entregada do zagueiro João Paulo, Vila Nova foi lá e fez 1-0, e aí ganhou o jogo, o Chapecoense se perdeu no segundo tempo e não se conseguiu sequer empatar. Então, o time foi incapaz quando teve oportunidades para concluir, para atacar, e falhou na defesa, e aí acabou perdendo o jogo, que poderia, no mínimo, ter empatado. Mas faltou eficiência ao time da Chapecoense, tanto no ataque quanto na defesa. Legal, daqui a pouco a gente vai assistir essas imagens, assistir o gol do Vila, e o Badá vai falar mais sobre a Chapecoense e sobre a Série B. Direto de Blumenau, Emerson Luiz, ele que é jornalista, radialista, comentarista, pai, integrante da Patota Quinta Tentativa, biólogo. Mostra os seus encontros com morcegos aqui no Clube da Bola. E paizão, né? Falei já, paizão também aí, também. O Emerson Luiz tá com a gente de olho em tudo que rola no futebol catarinense e também nacional e, quiçá, internacional. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a você, grande Badá. Boa tarde também a ele, aos demais colegas, especialmente você que está do outro lado aí, nosso telespectador da NDTV. Aqui legal também citar o local, Mancha, porque a gente vai ter a volta do Clássico, que é uma Série B de Campeonato Catarinense, mas é o que temos no momento. Já disputamos várias vezes a primeira divisão catarinense com o BEC, com o Metrô. Já disputamos Copa do Brasil com aquele autêntico original Blumenau Esporte Clube. Enfrentamos Flamengo aqui no SESI. BEC jogou no Maracanã, isso lá na década de 80. Vivemos um grande momento do nosso futebol. Bicampeão catarinense, é bom lembrar, com o Grêmio Esportivo Olímpico, em 49 e 64. Tivemos uma queda muito grande, mas parece que isso vai mudar a partir de agora, com a movimentação nos bastidores. Está bem legal. Esse clássico, ele sempre foi forte nas redes sociais, o que não interessa, porque o torcedor,
falava muito em rede social e não ia para campo. Público pequeno, é verdade. Mas agora a expectativa está grande porque houve uma treta aí nos bastidores entre os diretores com relação à pintura do estádio do SESI. Isso deu uma agitada aqui na semana, está ficando bem legal. Enquanto você não furar o olho do rival, não jogar baixo, não dar uma rasteira, tá tudo certo. Mas dentro da rivalidade sadia, aí tá legal, tá bacana, mas a gente pode trazer na sequência aí mais detalhes sobre o que tá rolando aqui, os dois times se preparando para essa segunda divisão. Na sequência não, agora fiquei curioso. 2 perguntas. A cor, a pintura, um quer uma cor, outro quer outra cor, imagino que é essa a divergência. E mais a segunda pergunta seria a seguinte: esse novo Beck Blumenau está sendo mais chamado de Blumenau ou de Beck? Beck SAF, principalmente Beck. Que é bom deixar bem claro, a gente nunca iludiu o torcedor. Eu acho que o beckiano raiz sabe disso. Tanto é que tem gente que não torce mais para esse atual Blumenau, porque aquele tradicional, original, ele morreu. Ele foi à falência. O Aderbal Ramos da Silva, que era o estádio aqui, símbolo da cidade, do Beck, que foi do Brasil, do Recreativo, do Palmeiras e do Blumenau Esporte Clube, ele simplesmente foi derrubado. Hoje tem uma rua que passa, que é bem no centro aqui da cidade. É um patrimônio, infelizmente, que foi tombado, derrubado de uma maneira unilateral, que deixou o torcedor órfão do Beck. Mas o futebol do Blumenau ele sempre dependeu do complexo esportivo do SESI. O Aderbal, muito legal, muito bacana, mas era um curralzinho, todo mundo gostava. E o adversário rebolava aqui no velho Deba, na Alameda Duque de Caxias. É um estádio ali para 3 mil pessoas no máximo. Mas sempre foi dependente do futebol do Blumenau no SESI. Tanto é que eu falei ali Copa do Brasil contra o Flamengo, foi lá no SESI, um dos maiores públicos da história até agora. 15 mil pessoas, não tinha mais ingresso, lá em 1989. Mas existe essa dependência. É o Beck SAF, sim, que está movimentando aqui os bastidores. Metropolitano está uma draga, como o Beck já teve lá atrás, financeiramente falando. É para se apresentar agora, Mancha, na segunda-feira. O Beck começou na última terça-feira agora, só que o metrô está com dificuldade para contratar. Financeiramente está com uma dívida aí que ultrapassa 10 milhões de reais, muitas trabalhistas. Isso a gente lembra o que está acontecendo com o Internacional de Lages, que não vai disputar a Série B catarinense porque está com dívida. Mas esse Beck está movimentando, está trazendo aí uma nova esperança para o torcedor. O metrô está sem dinheiro, contratou até agora só 15 atletas, começa a trabalhar na segunda-feira, muito por conta dessa questão financeira. E para finalizar, lá atrás, quando não tinha o Metropolitano, era o Blumenau, o SESI foi inaugurado em 1978 e o Beck nasceu em 80. As cores do SESI eram tricolores, principalmente com a predominância do grená. Aí o Beck morreu, surgiu o Metropolitano e as cadeiras foram pintadas de verde. E agora, com esse Beck SAF, que está colocando dinheiro na frente, é uma parceria dos dois, para a reforma do SESI, que deve chegar perto de 800 mil, só que o metrô está sem dinheiro, quem está botando grana é o Beck. O Blumenau foi lá e pintou, principalmente no meio, nas cadeiras centrais do SESI, as 3 cores, grená, verde e branco. Permaneceu o verde também, nos 2 lados, mas com um detalhe grená. E isso deixou a torcida do Metropolitano indignada, viu, Mancho? Tá certo. Beckiano raiz, tá uma draga e lá no Deba. É uma aula, né? É uma aula, expressões novas a cada dia, aprendendo aqui no Clube da Bola com Emerson Luiz. Seguindo as nossas apresentações, Ian Cel tá sempre com a gente aqui nos estúdios em Floripa e mais uma vez a alegria de receber Ian. Um olho no Avaí, outro no Figueira, aquela atenção especial no Campeonato Nacional. Tudo bem, Mancha? Vivemos climas opostos aqui na capital, né? O Avaí põe a boa fase à prova hoje, inclusive, encarou o América hoje à noite na ressacada. Jogo muito difícil, tá? O Avaí encara um real candidato a uma das vagas no G4. Já pelo lado figueirense, semana tensa, a torcida pedindo a cabeça do técnico Thiago Carvalho, mas o Wilson conversou com a gente no desembarque, depois daquele vexame diante do Tombense na última segunda-feira, e confirmou que o Thiago Carvalho segue à frente do Figueirense. Vamos acompanhar aí, que a gente sabe que no futebol a verdade não dura muito tempo, né, Mancha? Diz que permanece, vamos ficar de olho. Não, tá garantido, vamos ficar de olho. Daqui a pouco o Flávio, meio-campista do Figueira, também vai falar um pouco da cobrança depois desse jogo que você acabou de citar
lá em Tombos. Hoje estamos recebendo um convidado muito especial aqui no Clube da Bola, já teve em outras oportunidades, está de volta aqui o ex-zagueiro Marquinhos, campeão pelo Figueira, campeão pelo Avaí, revelado pelo Corinthians, não apareceu, né, para o futebol nacional, como a gente costuma dizer, com a camisa do Corinthians. Marquinhos, que alegria tá contigo aqui no Clube da Bola, batendo papo, sabendo das novidades lá da Pedra Branca, lá em Palhoça. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aí do Clube da Bola. Falar um pouquinho sobre o futebol, sobre as equipes aí catarinenses nas competições. A Pedra Branca continua daquele jeito, linda. Quem não conhece vai conhecer, que tem de tudo lá. E eu, já há 11 anos aqui em Florianópolis e há 8 na Palhoça, não mudo, não volto mais para São Paulo, nem para BH, onde a minha esposa mora, e dá continuidade aqui em Santa Catarina, onde eu tenho 3 filhos e 2, né, manezinhos aí que nasceram aqui. Legal, a gente conversava nos bastidores, né? Eu falei, Marquinhos, como a vida vai levando a gente, principalmente você que foi jogador, né? Atuou durante muito tempo, um convite para vir para o Figueirense, acabou mudando todo o teu futuro, toda a tua vida, passagem também legal pelo Avaí, 4 anos no Figueirense, 1 ano e meio, quase 2 no Avaí, é mais ou menos isso? Isso mesmo, foram 4 anos no Figueirense, né? 2 catarinenses, 2014 e 2015. E no Avaí 1 ano e meio, onde tivemos acesso em 2018, né, e o catarinense de 2019 aí para fechar a carreira de 20 anos aí com chave de ouro. Legal. Falei que a nossa enquete hoje seria um pouquinho diferente, a interação no WhatsApp, vou mostrar para vocês. O gol da semana. Nossa equipe de produção aí separou 4 gols. Você vai entrar lá no nosso WhatsApp, pode botar a hashtag com o nome do time. Primeiro, o gol do Manga, primeiro gol do Avaí contra o Amazonas. Tá aí o gol do Manga, vamos ver, Aleph Manga tá desencantando, hein? E o pessoal tava desconfiado, agora tá fazendo gol, tá dando assistência. Segundo gol do Sérgio Oliveira, gol do Sport contra o Corinthians também, um golaço. Pegou ali meio de voleio, sem pulo. Terceiro gol do Morelli, gol do Criciúma contra o Remo na noite de ontem. Aí, ó, vamos ver o gol do Morelli, pegou, bateu, pum! E o quarto gol é do Lucas Braga, tá aí mais uma vez repetindo do Morelli. Você vai colocar ali o hashtag do time, né? O quarto gol é do Lucas, falei, gol do Vitória contra o Fluminense, também um golaço. Você pode colocar lá hashtag Avaí, hashtag Criciúma, hashtag Sport ou hashtag Vitória. Daqui a pouco eu vou mostrar a primeira parcial. Já vou perguntar pro Marquinhos, fazia gol, tá aí, ó, tá ali como é que vai ser, ó. Qual foi o gol mais bonito da semana, Marquinhos? Qual que você gostou mais aí? O gol do... Qual foi o primeiro do Corinthians? Não, o primeiro foi do Aleph. Do Aleph, vou deixar no do Aleph. O Aleph, do né? Aleph. Vamos Avaí. Ficar em casa? Vamos ficar em casa, vamos ficar em casa, Avaí, Aleph. Tá certo, você pode participar da enquete ou também mandar sua mensagem, sua foto. A produção vai separar as mensagens que chegarem no WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando aqui também na tela da NDTV Record. Como a gente falou ali no início do programa, o Criciúma deixou escapar a vitória nos acréscimos para o Remo. Noite de ontem, Heriberto Wilson, vamos ver como foi. A noite de sexta-feira foi marcada por um retorno importante. Antes da bola rolar, a festa começou na arquibancada. Isso porque teve fim a punição da Barra Os Tigres e os instrumentos e as faixas voltaram. Apesar de todo o apoio e esforço vindo das arquibancadas, com mais de 8.000 torcedores vibrando, os cantos não foram suficientes para garantir o resultado dentro de campo. O Tigre acabou deixando a vitória escapar nos minutos finais de partida. Foi muito bom sentir o ritmo da torcida novamente, né? Já que os 2 jogos passados a gente teve essa dificuldade aí eles tiveram a dificuldade de não poder trazer a banda. A gente ficou muito feliz, queria dar essa alegria para a torcida aí, e infelizmente foi um balde realmente de água fria. Tomara que a gente consiga recuperar os atletas, recuperar o nosso momento para a gente poder fazer um bom jogo quinta-feira. As duas equipes começaram a partida com a intensidade alta e muita velocidade, na tentativa de abrir o placar nos minutos iniciais. Porém, faltava efetividade na hora da conclusão dos lances em gol. Quem chegou mais perto de balançar as redes foi o Remo. Aos 4 minutos, em uma jogada pela esquerda, Jaderson achou bom passe dentro da área e Janderson acertou o travessão. Apesar das duas equipes continuarem criando situações de ataque, as finalizações não levavam perigo aos goleiros. Tanto é que Cauã, pelos lados do Criciúma,
e Marcelo Rangel pelo Remo praticamente não trabalharam na etapa inicial. Toda a emoção e gols do jogo ficaram reservados para o segundo tempo. O jogo começou diferente para o Criciúma e logo no primeiro minuto o Tigre abriu o placar. Morelli recebeu o passe de Neto Pessoa e teve a tranquilidade para tirar do goleiro e mandar para a rede. Criciúma 1-0. E não é que quase teve a famosa lei do ex? Aos 15 minutos, o Leão Azul tentou o empate. O cruzamento do lado direito sobrou nos pés de Felipe Viseu, que em posição de impedimento marcou o gol. O lance foi analisado pelo VAR e anulado na sequência. O Tigre também teve a chance de ampliar o placar e deixar a vitória muito bem encaminhada, mas faltou o faro de gol para Jonathan Robert. Juninho fez bela jogada pela esquerda e serviu camisa 10, que de frente para o goleiro errou. Quando o jogo se encaminhava para a reta final, um lance perigoso, Maxwell se chocou com Diego Gonçalves e deixou o jogo de maca. O jogador do Remo teve uma lesão na clavícula. Como o Daniel Paulista já havia feito as 5 alterações, a equipe ficou com um jogador a menos a partir dos 35 minutos. Quem achou que a equipe do Belém do Pará iria apenas se defender se enganou. Pelo contrário, obrigou que Hermes e, na sequência, Cauã salvassem o Criciúma em cima da linha. A pressão foi tanta que o Tigre não suportou. Já eram passados 46 minutos quando Reinaldo subiu mais que todos e de cabeça empatou o jogo. Criciúma 1, Remo também 1. No contexto do jogo, é uma frustração muito grande a gente tomar um gol nessa reta final do jogo, até porque a vitória era fundamental para a gente, dar um salto na tabela e tentar não fazer com que os adversários se distanciem da gente. A verdade é que o torcedor foi embora insatisfeito com este resultado, que teve um gosto de derrota. E na próxima semana, o Criciúma terá 2 importantes duelos. Primeiro, pela Copa do Brasil contra o Bragantino em casa, válido pela 3ª fase da competição. E na sequência, no domingo, um clássico catarinense na Série B contra a Chapecoense fora de casa. O nosso luto fica em 24 horas, né? No domingo a gente tem que se apresentar e botar a nossa equipe para cima. Certeza que vai ser um jogo difícil contra o Bragantino aqui, mas é o primeiro jogo em casa, como você falou, um jogo de 180 minutos, a gente precisa administrar isso, saber que é um jogo de 180 minutos e montar uma estratégia. A gente já tem uma ideia de como a gente vai jogar, tem uma estratégia para a gente poder fazer com que a Copa do Brasil seja um motivo também de motivação para a gente no decorrer da temporada. Vamos já fazer um giro já daqui a pouquinho sobre o Criciúma, sobre esse empate, mas antes, deixa eu só mostrar as mensagens. Já tem gente participando aqui do Clube da Bola no 489-9191-4706. Deixa eu chegar pro ladinho pra gente olhar aqui no telão as mensagens que já chegaram. A Miriam de Garopaba manda foto da família Urra Leão, com certeza o trio aí já se preparando pro jogo de logo mais. Ó, o André Luiz de Florianópolis, boa tarde, Mancha, sou sócio do Figueirense e não aguento mais o lateral Léo Maia, manda embora. O André não tá gostando aí do lateral do Léo Maia com a camisa do Figueira. Mano Costela, esse é nosso, ó. Ó, registrou, hein? Boa tarde, amigos do Clube da Bola, ligado como sempre, esperando o dia que a Chapecoense jogue bem nos 2 tempos de jogo. Colocou a foto minha e do nosso ídolo Sérgio Badá na tela. Esse Mano Costela tá sempre ligado, né? Luiz Henrique, que é chefe de cozinha, né? Parece, pelo uniforme ali na fotinho, né? Olá, Marcelo Mancha, Luiz Henrique e André Luiz acompanhando o programa de Ibirama. Badá, a Chapecoense começa a preocupar? Badá já vai responder, já vamos entrar no assunto Verdão já. E tem outra do Elton. Badá, escutei você no início do programa, assumiu que o seu time é ruim, então já superou a perda do título estadual. Hoje tem o Leão, pode torcer para o mais vezes campeão do estado. Vamos, Avaí. O Elton coloca assim, pegando no pé do Badá. Antes da gente falar da Chapecoense, né, do jogo de ontem, vou fazer um giro rapidinho aí do Criciúma. Eu começo com o Marquinhos. Marquinhos, tenho certeza que na tua trajetória você já venceu nos acréscimos e já perdeu
nos acréscimos, né? O que acontece hoje com essa nova geração? Vejo muito isso acontecer, aquele golzinho no minuto final. Com certeza, já aconteceu quando atuava. Até estávamos comentando anteriormente aqui sobre o jogo de ontem, né? Realmente o Criciúma perdeu 2 pontos. Foi mostrado aí, tomou o gol nos acréscimos quando tinha um jogador a mais. Ficou 10 minutos a equipe do Remo com um jogador a menos. E a coragem do treinador Daniel Paulista de colocar a equipe mesmo assim para frente, né? Teve situações, lances anteriores aí de gol que foi salvo em cima da linha, o goleiro fez uma bela defesa e numa bola parada, acho que 1 minuto antes de colocar um outro zagueiro, acabou tomando esse gol e com certeza o gosto para o Remo é de vitória, né? E para o Criciúma foi uma perda de 2 pontos importantíssimos dentro de casa. Tomar gol nos acréscimos, como o Zé falou ali, com certeza vai ficar em menos 24 horas, mas tem que virar a chave porque já tem as próximas rodadas, próximos jogos e procurar ver aonde foi o erro. Eu achei que o Criciúma, mesmo com um a mais, baixou muito as linhas e chamou o Remo para cima, aonde era o momento de ficar com a bola porque tinha um jogador a mais. Final de partida, a equipe cansada, era hora de manter essa posse de bola e cansar mais ainda o Remo e conquistar essa vitória aí de 1-0. Legal, deixa eu ir lá para Chapecó, Badá. Já falei aqui no programa, você como o nosso o lobo alfa, né, dessa matilha chamada Clube da Bola, o mais experiente aqui entre os integrantes do nosso time. Sou a favor de todo vestiário de clube catarinense ter uma foto de Lauro Búrigo e a frase: faltando 5 minutos, não tem mais jogo. É verdade. O saudoso Lauro Búrigo dizia isso, né? Depois dos 40 não tem mais jogo. Mas hoje nós temos o Marquinho aí, né, cara? Cara que esse sim, esse conhece de futebol, né? Nós estamos aqui participando do programa, mas é sempre muito bom ouvir o Marquinhos aí. Que o cara teve lá dentro de campo, teve no vestiário, conhece jogadores, conhece treinadores, conhece dirigentes. Esse pode falar realmente de futebol, né? E a gente acompanha futebol e tem o privilégio de estar aqui todos os sábados. Mas eu assisti o jogo do Criciúma. O Criciúma pipocou. Vamos falar bem a verdade, não me interpretem mal os torcedores do Criciúma, meu amigo professor Miranda, Antônio Miranda. Pipocou não pode, tá com o jogo na mão, faz o segundo gol, mata o jogo, liquida a fatura, o Remo com um jogador a menos, acabou tomando o empate, perdeu 2 pontos dentro de casa e a campanha do Criciúma é uma decepção. Já decepcionou no Campeonato Catarinense, quando não chegou nem na semifinal. Aí agora, 5 jogos, 5 pontos, 33% de aproveitamento. 13º colocado. É decepcionante a campanha do Criciúma. Zé Ricardo que abre o olho, hein? Abre o olho porque a cobrança em Criciúma é muito grande. Legal, pegar o gancho do Badá e vou para Blumenau perguntar pro Emerson. Mesmo com essa oscilação, mesmo com o Campeonato Catarinense deixando a desejar pro torcedor do Tigre, o Criciúma ainda segue como um dos favoritos naquela listinha, né? Tem o América, tem o Atlético, tem o Avaí, tem a Chape, tem o Tigre também, Emerson? Acredito que não. Da forma que está, não. E esse lance ali, quando saiu o Badá, voltou no Senatella, no contra-ataque, a gente repetiu várias vezes, deixou claro que o Criciúma é um time que cansa muito rápido e se encolhe, se defende demais no segundo tempo para suportar a pressão. É claro que tem o dedo do treinador adversário, do Paulista, realmente, Daniel, ele mexeu bem, foi para cima, mas o Criciúma, eu tenho visto isso já desde o Campeonato Estadual, mudou bastante, é bem verdade. Mudou muito o Criciúma, não tem o mesmo entrosamento e quem chegou não tem a mesma qualidade dos jogadores que saíram. E acaba estourando também na comissão técnica, no treinador que está pressionado, mas eu entendo que o Criciúma, dessa forma, não chega nem entre os 8, não chega para buscar, para brigar pelo acesso não, viu, Mancha? Legal. Ian, para a gente fechar esse papo inicial sobre o Criciúma, tá dividido em 2 competições, né? Poderia estar com foco maior na Copa do Brasil. A gente sabe, Copa do Brasil é dinheirinho no bolso. Acho que não, Mancha. Acho que esse jogo reflete um pouco sobre esse início de campeonato brasileiro do Criciúma, que não é bom, né? Perde as 2 primeiras partidas, consegue se recuperar, mas um empate aqui. Ontem, como o Marquinhos bem frisou, baixou demais o bloco, mesmo com um jogador a menos na reta final de partida. O Marcelo Hermes já tinha tirado uma bola em cima da linha, minutos antes do gol, no rebote ainda o goleiro fez uma grande defesa. E acho que deixa 2 ensinamentos para o técnico Zé Ricardo, até para o torcedor do Criciúma ontem. Primeiro, faltou coragem para manter a bola, depois que ficou com um jogador a mais. E segundo, como é importante também
o primeiro toque do jogador na bola quando ele recebe, né? A gente viu o lance do Jonathan Robert na tela, que ele recebe a bola, mas o primeiro toque que ele dá na bola é muito forte, ele perde a chance de fazer o segundo gol. Então, ali acabou faltando qualidade, acabou faltando ele dominar melhor essa bola. Aí passando na tela para o nosso telespectador ver, ele dá um tapa muito forte na bola quando ele recebe, então perde uma grande oportunidade, faz o segundo gol, aí acabou o jogo. E nos 5 minutos finais era só questão de administrar. Pode procurar em outro canal, não agora, né? Não vai mudar de canal agora, mas pode procurar depois. Só aqui tem Ansel, essa análise da velocidade da bola no tapa de Jonathan Robert. Legal demais. Ó, fazer o seguinte, mudando de time. Seguimos na Série B. Vamos ver os lances da derrota da Chapecoense para o Vila Nova. Pode rodar. Mesmo jogando fora de casa, a primeira grande chance foi da Chape. Marcinho colocou o goleiro do Vila Nova para trabalhar. Mas o goleiro Léo Vieira também teve que fazer uma defesa muito difícil. O segundo tempo foi diferente. Logo no começo, num bate e rebate, Facundo Labandeira marcou para o time goiano. Vila Nova 1, Chapecoense 0. Tá aí o gol do Vila. Badá, na sua primeira participação, você até destacou, né? Ah, pode parecer um resultado normal, Vila 1, Chapecoense 0, o jogo foi lá no Oba, 1-0, aquele resultado mínimo, mas o que só você viu, querido Badá? Olha, não tem todos os lances aí, Mancha, tem alguns, só naturalmente que as imagens veio lá de Goiânia, mas a Chapecoense no primeiro tempo, além daquele chute do Marcinho, teve uma bola na trave, de uma jogada pela direita do Mailton. O Vila Nova até começou um pouco melhor. Foi aquela conclusão ali do Júnior Todinho de cabeça. Mas aos poucos a Chapecoense foi se ajustando no jogo e tomou conta do jogo. A partir de 15 minutos só deu Chapecoense. Teve essa jogada do Marcinho, teve um chute de fora da área do Rafael Carvalheira, teve a bola na trave do Mailton, que por detalhes não entrou. Mas a partir dos 40 minutos, a partir daí, 39 minutos, o Vila Nova já reagiu no jogo. E começou a pressionar, atacar mais. Teve um lance no primeiro tempo ainda que o Léo Vieira fez uma defesa milagrosa. E aí, olha lá, 1 minuto e 25, cara. 1 minuto e 25. O Vila Nova fez 1-0. O Rafael Poveda foi feliz, deu um tapinha de letra ali, recebeu do Diego de cabeça, Diego Torres, mas aí o João Paulo colaborou e acabou dando um passe pela bandeira fazer 1-0, né? Daí a Chapecoense não conseguiu mais se encontrar no jogo. Gilmar Dalpozo fez algumas alterações que não mudaram o comportamento do time. A Chapecoense foi mais na base da vontade, na base do bumba meu boi, sem muita organização. E o Vila Nova é um time experiente, um time que sabe jogar em casa, que tem o Thiago Pagnossato, que tem que dar um apito para ele, porque ele apitou o jogo inteiro, ele comandou, o time dele comandou a arbitragem. Não é que o Chapecoense perdeu por causa da arbitragem, mas é malandragem. E Série B é muito isso, né, cara? É tu se impor dentro de casa, é tu dar peitaço no juiz, dar peitaço nos adversários, tem que saber jogar a Série B. E a Chapecoense, quando foi melhor no primeiro tempo, não soube aproveitar a superioridade, não soube fazer o gol, faltou competência, capacidade, ser um time efetivo no ataque, e aí vacilou num lance a 1 minuto e 20, tomou o gol e depois não conseguiu reagir. O Vila Nova ainda criou outras oportunidades, teve algumas jogadas perigosas, o Léo Vieira tratou de defender, e lá no ataque, no último terço, a Chapecoense muito atrapalhada, os jogadores que entraram, o Dalpozo desmanchou o esquema 3-5-2, que deu certo nos 2 jogos anteriores, vinha de 2 vitórias consecutivas, trocou os 2 laterais, trocou os 2 atacantes de lado, mas foi uma confusão danada e o time não se acertou e não conseguiu sequer empatar. Então a campanha passa a não ser boa. Até o jogo de ontem era 50% de aproveitamento, eu vejo muito isso. Aproveitamento, são 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. Hoje o aproveitamento é 40%. Se manter esse aproveitamento aí, vai dar nos 45 pontos. É campanha sofrida, que não é aquilo que estão prometendo para nós. A promessa é de uma campanha tranquila. Para voltar a ser uma campanha boa, dentro daquilo que se espera e dentro mais da realidade da Chapecoense, vai ter que ganhar do Criciúma domingo aqui em Chapecó. Nesse momento, a campanha da Chapecoense não é boa, com 6 pontos em 15 disputados. Vai ser um jogo de recuperação para os dois, né?
Criciúma ontem empatou em casa, sabor de derrota. Tem a Copa do Brasil, é bem verdade, no meio de semana. Mas na Série B, domingo aqui é jogo de recuperação para os dois, com uma responsabilidade até maior para a Chapecoense, que vem de derrota, e pelo fato de jogar em casa, não me agradou, especialmente no segundo tempo, o time da Chapecoense ontem. Legal, já vou girar aí o assunto Chapecoense para os nossos comentaristas e convidados, mas antes, primeira parcial da nossa interação de hoje, nossa enquete lá no WhatsApp 48991914706. Qual foi o gol mais bonito aí da semana? Tem o gol do Avaí do Aleph, tem gol do Sport, o Aleph Manga é o primeiro gol contra o Amazonas, o Sérgio Oliveira fez o gol do Sport contra o Corinthians, o Morelli fez o gol do Tigre ontem e o Lucas Braga o gol do Vitória contra o Fluminense. Já a parcial tá aqui, ó. Qual foi o gol mais bonito da semana? Por enquanto tá dando Leão. 42,9% hashtag Avaí. O Sport, galera, gostou também do gol do Sport, 28,6%. O hashtag Criciúma, 28,6% também. E o Vitória não teve nenhum voto. Por enquanto, você que é torcedor do Vitória, simpatiza, gostou do gol. Foi o Lucas, né, que fez o gol do Vitória? Gol do Lucas Braga. Vota aí com a gente, participe com a gente. Daqui a pouco eu vou estar mostrando outra parcial e também lendo mais mensagens aí que estão chegando no nosso WhatsApp. Deixa eu girar rapidinho. O Badá destacou, né, a experiência do Marquinho dentro da Série B, da Série A, do futebol nacional. Resume pra gente o que é uma Série B, Marquinhos. O Badá foi muito feliz no que ele falou, toda a experiência dele aí, comentando os jogos, né, da Série B, Série A, enfim. E Série B é isso, é imposição e realmente o Vila Nova jogando dentro de casa, né? Ele comentou sobre a questão do capitão, do zagueiro, né? Pagno Sá colocando essa questão em cima do juiz, de estar em cima para poder comandar a equipe dele e o jogo também, poder construir isso. E a Chape não conseguiu, né, manter, até o torcedor colocou ali, né? Tô cansado de ver a Chape jogar um tempo bom e o segundo tempo não legal, ou o inverso, enfim. E o Badá comentou, né, que não gostou do segundo tempo, realmente o segundo tempo abaixo e tomar um gol, né, contra uma equipe que está bem na competição, com 2 minutos do primeiro tempo, com certeza acaba dificultando muito. E aí houve as mudanças que não surtiram efeito, né? Você jogar no 3-5-2 e depois ir colocar a equipe para frente. Essas mudanças, como o Badá citou, ficou meio bagunçado. O último terço ali, a Chape não conseguiu estar criando situações de gols e, infelizmente, uma derrota que agora vai para um clássico aí e tem que conseguir a vitória. Legal. Emerson Luiz, rapidinho, já que a gente falou ali de imposição, né? O Ian mais jovem não pegou tanto o Marquinhos em campo, depois ele vai falar, mas você pegou. O Marquinhos, quando chegou aqui no estúdio da ND aqui em Floripa, chegou de chapéu e com a estrela do xerife. Ele tirou, deixou ali no cantinho, esse era xerifão da zaga. Com certeza. Não deixava ninguém se criar, como a gente costuma dizer. Aqui não, aqui você não vai mandar, aqui o terreno é meu. É mais ou menos assim. Eu acho que faltou isso no Criciúma, voltando ali, e na Chapecoense, só aproveitando, eu não vi ontem o jogo do Criciúma, eu não vi da Chapecoense, que eu fiz um social ontem, com a patroa e com as crianças no parquinho, e depois a gente foi comer uma pizza, que é importante também a nossa mentalidade, a saúde mental, viu, Mancha? Verdade. Mas a gente vê ali da Chapecoense que é um time que está oscilando demais. É um time que também, antes, sempre a diretoria conversa e faz um planejamento. Parece, eu não sei, o Badá é um homem bem informado, um profissional que está sempre muito ligado, tem respeito dentro da Chapecoense. Eu não sei o que foi colocado por elenco da Chapecoense. Olha, vamos se manter que tá bom, ou vamos brigar para não cair. Com esse elenco aí, eu não sei, eu acho muito difícil a Chapecoense brigar pelo acesso, até pela condição financeira, porque comparado com o Criciúma, com a Chapecoense, o Avaí tá bem hoje, mas também tem que melhorar. Mas é uma Série B que tá muito difícil, é uma Série B com grandes equipes aí, vai ser duro essa briga por 4 vagas, viu, Mancha? Legal, o programa ao vivo, a gente vai pegando os ganchos, né? Fiz uma pergunta pro Emerson, transfira agora a mesma pergunta pro Ian. A Chape, na tua visão, Ian, tá naquela lista dos possíveis conquistadores das 4 vagas para a Série A do ano que vem? No momento não, Mancha. No momento não. Acho que não apresentou futebol para isso. Acho que se tivesse que fazer contextualizar em relação ao futebol de Santa Catarina, para mim a maior decepção no momento é o Criciúma. A Chape, eu esperava uma campanha ali mais de meio de tabela, de repente, conseguindo embalar. Até poderia beliscar, mas até o favoritômetro que a gente fez no início da Série B, eu não apontava a Chape como
um dos favoritos ao acesso. Acho que Avaí e Criciúma têm mais condições, mais elenco principalmente. A Série B é uma competição longa, são 38 rodadas, tem muitas lesões, suspensões, então o elenco acaba pegando. Hoje eu não veria a Chape em condições de conseguir o acesso à Série A. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, deixa eu reforçar o convite lá no 48991914706. Participe da nossa enquete, aproveita o intervalo aí para participar. Qual foi o gol mais bonito da semana? Do Avaí, do Sport, do Criciúma ou do Vitória? Daqui a pouco eu passo mais uma parcial e no próximo bloco tem Série C e tem Avaí, né, que joga hoje à noite. É rapidinho, não sai daí.